Do cercadinho ao cerco da PF. Esta semana, o presidente Bolsonaro foi surpreendido logo de manhã. Não era uma alvorada militar, mas era a polícia batendo no seu apartamento para uma revista geral atrás de documentos. É lamentável isso, essa cena, né, por ser um ex-presidente da República, mas a função da polícia é isso, né? Hoje ele é um cidadão brasileiro, não é mais um presidente. Mas isso, de uma certa forma, respinga na imagem do país, né? Um presidente que recebe logo pela manhã a polícia batendo na porta. Eu não desejo isso para ninguém. É uma coisa muito constrangedora. Mas ele é merecedor. Bolsonaro está com 17 processos no Tribunal Superior Eleitoral. Ele, de uma certa forma, tem ainda mais outros processos no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, ele procurou um caminho e achou. E esse caminho, para ele, infelizmente, vai ser a sua inelegibilidade. Mas o que fica, na verdade, é essa situação de um presidente da República utilizar ainda da máquina do Estado, usar do governo, das instituições do governo para situações próprias. Isso que eu acho que, de uma certa forma, mancha mais a imagem do Brasil no século XXI. Ou seja, os nossos presidentes, os nossos dirigentes, os mandatários ainda confundem, né, o público com o privado, ou seja, confundem as funções de Estado com a função de governo. É lamentável isso. Isso denota exatamente a falta de cultura política e maturidade política que nós ainda não adquirimos. O que é mais grave foi a falsificação do cartão, né, da vacina. Não pelo fato do Brasil, aqui no caso do Brasil, ter consequências maiores, mas talvez a consequência maior seja com referência aos Estados Unidos. Porque, na verdade, isso vai, de uma certa forma, se for verdade, que ele falsificou um certificado de vacina para entrar nos Estados Unidos, ele e a família, isso é terrivelmente impeditivo para ele no futuro. Ele jamais poderá entrar nos Estados Unidos. E se entrar, poderá ser preso. Enfim, são coisas que mais me preocupa é esse espírito ainda, né, de um presidente da República que vem das Forças Armadas, esse espírito beligerante, de demonstração de força, de não seguir a Constituição. O que é lamentável em tudo isso é a posição do Exército Brasileiro. Um exército que esteve no governo durante 20 e tantos anos e que deixou o governo numa situação extremamente crítica sobre o aspecto econômico, sobre o aspecto financeiro, deixou o Brasil com uma inflação de 80% ao mês, uma dívida interna, uma dívida externa impagável, destruiu a educação no Brasil, ou seja, o que estamos pagando hoje, né, de estarmos na rabeira do desenvolvimento humano, do conhecimento humano, é exatamente a destruição da educação no Brasil. Então, isso foi feito pela Revolução, que tentou fazer uma questão ideológica na educação. Bom, tudo isso é lamentável, tudo isso são coisas que o Brasil tem que repensar e reconstruir. Mas o que fica mais triste de todo esse episódio é o envolvimento que o presidente Bolsonaro fez com o Exército Brasileiro. É lógico, toda instituição social tem uma ala que realmente destoa da grande maioria, mas essa pequena área, né, pequena legião de pessoas fazem estragos de uma maneira
terrível para toda a instituição. É evidente que Bolsonaro se aliou ao que existe de pior nas Forças Armadas, de membros da Força Armada que não têm o ideal democrático, não sabe qual é o seu papel na sociedade. Ou seja, o mundo mudou. A questão do conceito político do exército na democracia não tem mais sentido no século XXI. Ou seja, o mundo está a cada dia se tornando mais próximo do povo, não da força, ainda, apesar de ter líderes como nós estamos assistindo à guerra da Ucrânia ainda, mas há uma manifestação popular, o povo está falando, o povo está pedindo, as necessidades da sociedade são várias, são situações difusas, porque cada setor da sociedade tem uma necessidade a ser resolvida. Enfim, o que mais marca esse período da história brasileira foi esse envolvimento do Exército Brasileiro, que havia recuperado a sua imagem, se afastado da política. Ora, se algum membro, se algum oficial quer ser político, que deixe a farda e venha para as ruas conseguir votos. Não é através da baioneta, não é através do coturno que ele vai ganhar a eleição. Então isso é uma coisa do passado, ultrapassado, não tem mais o que a gente pensar numa situação dessa. E Bolsonaro trouxe de volta essa parte do Exército Brasileiro que ainda tem a cabeça no século XIX. Então é muito triste a gente ver uma instituição que a sociedade reconhece como uma instituição hierárquica, disciplinada, né? O Bolsonaro, inclusive, colocou no Exército Brasileiro a indisciplina, a quebra da hierarquia, que derrubou o João Goulart. Quem não se lembra de 64, a quebra da hierarquia nas Forças Armadas? Enfim, todos esses movimentos ocorrem nessas organizações porque existe proximidade por eles estarem dentro do governo. Ou seja, além de eles terem o poder das armas, eles querem ter outro tipo de poder. Então, isso precisa ser dissociado. O governo agora, o Congresso está fazendo uma lei que vai regulamentar a vida do militar na política. Mas ele isentou, por exemplo, as forças estaduais. Ou seja, como pode proibir o Exército de participar da política e não proíbe as forças estaduais? A lei tem que ser para todos. Agora, isso é uma questão de consciência. O Exército Brasileiro precisa entender qual é a sua função constitucional. E eles têm muita coisa ainda para apresentar ao Brasil.